Como gerar etiquetas no Excel passo a passo. Gere etiquetas para os seus produtos, aprendendo a partir desta aula. Essa é a nossa aula de número 24 do nosso controle de vendas no Excel. Então, vou chamar aqui o nosso formulário para podermos entender de onde paramos. Então, na aula passada, a gente aprendeu a fazer toda a rotina e deixar os nossos list box já parelhos. Para quê? Para que eu possa informar o código do produto, eu possa informar a quantidade de etiquetas que eu queira para o meu produto e eu possa estar adicionando e possivelmente gerando. Então vamos lá fazer aqui a simulação de onde paramos. Bom, eu venho aqui, digito o código do meu produto, seleciono o mesmo e informar a quantidade de etiquetas que eu quero para ele. Suponhamos que eu quero 10 etiquetas para esse produto. Adiciono ele e está aqui ele logo abaixo. Eu posso vir aqui, digitar o meu produto. Observe que trouxe vários produtos. Vou pegar, por exemplo, este. Se eu clicar aqui em adicionar etiquetas, observe que ele me informa que eu esqueci de preencher este campo acima. Observe, você esqueceu de informar a quantidade de etiquetas para este produto. Vou dar um OK, ele vai me sinalizar qual campo eu esqueci. O meu cursor já está piscando aqui dentro. E aí meu trabalho é apenas preenchê-lo. E aí adiciono a minha etiqueta. Bom, quando eu terminar de fazer tudo isso, o meu trabalho agora é só clicar em gerar etiquetas. Porque dessa forma que criamos aqui, eu posso gerar de vários produtos, etiquetas diferentes de diferentes quantidades, beleza? Então observe que eu adicionei 2 produtos, a quantidade de 10 etiquetas para um produto, 5 para o outro. Eu poderia inserir inúmeros produtos dessa forma. Bom, ao clicar nesse botãozinho azul, observe, vou clicar no mesmo. E aí o que vai acontecer? Ao clicar nele, basicamente ele vai o quê? Ele vai descarregar aqui o nosso formulário, vai pegar essas informações e lançar lá para a nossa planilha. Deixa eu descarregar aqui o formulário. E observe, ele vai descarregar aquele formulário e vai lançar as informações aqui para a nossa guia gerador. Isso daqui aprendemos na aula passada. Então, o que vamos fazer agora é pegar essas informações que serão lançadas nessa planilha e fazer a montagem dela no nosso layout. Do nosso layout tentar começar a replicar para geração das nossas etiquetas. Então essa aula será super produtiva. Espero que você possa estar comigo do início ao final e vamos aprender passo a passo a ser produtivo no Excel. Então, o nosso canal Programador Excel VBA está no ar desde o dia 14 de maio de 2017. Temos pouco mais do que 3 anos aqui no YouTube. Então, o nosso canal foi criado para lhe ensinar Excel de forma gratuita. E temos mantido esse trabalho aqui por mais de 3 anos. E temos uma meta simbólica para este ano de chegarmos aos 20 mil inscritos. Para isso, eu dependo muito de você que gosta desse trabalho. Como é que você pode estar nos ajudando a chegar à marca de 20 mil inscritos? Deixando aquele gostei nos nossos vídeos e sempre que possível interagindo com os mesmos. E se possível, compartilhe esse conteúdo nos grupos que você possa fazer parte relacionados a Excel, seja no Telegram, no WhatsApp ou no Facebook. Então compartilhe o nosso conteúdo e sugere o nosso canal a amigos que você possa ter que também tem interesse em aprender Excel de forma gratuita. Então o nosso canal Programador Excel VBA tem um foco em lhe ensinar a ser produtivo no Excel, seja utilizando fórmulas, gráficos, dashboards e o nosso VBA, o Visual Basic for Application. Então conto com você para que esse canal possa chegar a mais pessoas. Compartilhe o nosso conteúdo. Então vamos lá. Para que eu possa fazer isso, vamos acessar qualquer plan que tenha aquela nossa forma que chama a nossa macro. Observe, lembrando que essa forma aqui, eu vou copiar ela, vou dar um Ctrl C e aonde eu colar, ela vai chamar a macro da mesma forma. Lembrando que isso daqui, eu estou aproveitando já uma macro que está por trás dessa forma. Quando eu faço uma cópia, de uma forma, a programação que está por trás dela a acompanha, beleza? Ou seja, não estou criando uma segunda macro por estar copiando uma forma, beleza? Então observe, se eu chamar ela, vai chamar meu formulário da mesma forma que a outra forma chamar de outra aba, legal? Então aí o que a gente vai estar fazendo para recapitular você? Vamos aqui rapidamente adicionar 2 produtos, Esse produto, vou informar aqui a quantidade de 10 etiquetas, vou clicar aqui em adicionar, vou pegar um outro produto, vou selecionar o produto que eu queira, vou informar a quantidade de etiquetas que eu quero para ele, vou adicionar. Se eu clicar aqui em gerar etiquetas, observe, aqui me deu um erro de definição de aplicativo ou erro de definição de objeto. Deixa eu clicar aqui no depurar e ver o que possivelmente pode ter ocorrido aqui de errado, beleza? Lembrando que
Já ensinamos aqui passo a passo fazer tudo isso daqui, ó. Deixa eu só passar aqui um valor inicial para a minha variável lim, que aqui eu coloquei como linha. Eu acabei não salvando o que fizemos na aula passada, perfeito? Então deixa eu só tirar esse carinha aqui. Observe que o meu erro ocorreu aqui, ó. Deixa eu só colocar o cursor sobre ele para ver se ele vai me orientar aonde é que está o erro, ó. Não está me orientando, então o que eu faço, ó? Eu vou pegar essa setinha e vou arrastar novamente lá para cima, ó. Perfeito? Se eu pressionar aqui a tecla F8, deixa eu verificar se agora vai funcionar ou não. Observe, agora se eu conseguir passar o parâmetro. Então, como eu não salvei o que fizemos na aula passada, eu refiz aqui rapidamente, beleza? Então vamos lá, aparentemente está ok. Foi exatamente isso aqui que aprendemos na aula passada. Deixa eu executar agora de forma mais rápida, ó. Vou clicar pressionando o F5, ou simplesmente posso clicar aqui nesse executar, ó. Cliquei, ó, Gladson, etiquetas geradas com sucesso. Vou dar um ok, ele vai descarregar o meu formulário e tem que trazer os dados de forma correta. Observe que ele trouxe apenas um registro, ó. Então vamos fazer aqui um ajuste rapidamente para que a gente possa entrar realmente no foco desse vídeo, ó. Então observe, aqui ele teria que ter trazido todas as informações pertinentes a cada coluna e claro, se eu selecionei lá 2 produtos, eu também teria que me trazer os 2 produtos. Aqui aparentemente só trouxe o número 2. E vamos fazer o ajuste aqui necessário. Então observe, ó, aqui está todos os registros, foi apenas um lag. Na realidade ele trouxe todos os produtos. Tanto é que se eu simular novamente com você, observe, ó, vou executar aqui novamente o meu formulário. Gerar etiquetas, vamos selecionar aqui outros produtos. Lembrando que na minha base de dados, nesse momento, observe, eu tenho o produto 2 e o número 4. Então vamos simular aqui quantos produtos, ó. No produto número 10, vou informar aqui que eu queira 20 etiquetas dele. Selecionei, adicionei. Vamos pegar, por exemplo, o produto número 30, ó. Produto número 30. Selecionei o mesmo, vou informar aqui a quantidade de etiquetas que eu quero 5 etiquetas, adicionei. Observe que tenho o produto número 30 e o produto número 10. Vou gerar etiquetas, etiquetas geradas com sucesso, dá um ok. E vamos aguardar aí que o nosso código processe, ó. Então o que vai acontecer? Ele vai descarregar aquele formulário e vai enviar aqueles dados daquele list box para a minha aba. Então o que ele está fazendo aqui basicamente é o que? Enviando os dados. Para quê? Para que aqueles dados possam estar montando a nossa extração, a nossa layout, da nossa layout sendo replicada a quantidade de etiquetas que eu queira. Então observe, ó, o meu produto número 10, o meu produto número 30 e tá aqui a quantidade de etiquetas. Bom, aqui ainda, obviamente não está sendo gerado, mas é dessa informação que eu vou montar a minha extração, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso, já que eu vamos imaginar que já sabemos fazer até aqui, o que é que eu vou fazer agora? Bom, é daqui que eu vou pegar essas informações para montar o meu layout. Então primeiramente eu preciso criar um layoutzinho aqui da minha etiqueta. Então o layout será esse que eu vou estar utilizando, ó. Esse layout é um layout que eu utilizo nos meus projetos já profissionais. E observe, ó, uma coisa super interessante, que quando a gente não tem a Code 128, que não é uma fonte nativa aí do seu Windows, basta você estar baixando e instalando Code 128, beleza? Bota aí Code 128, baixa, procura um site que você possa estar baixando, baixou a Code 128, eu vou estar possivelmente lhe mostrando tudo aqui, possivelmente em um outro vídeo, mas está aqui o nosso layout que eu vou estar fazendo, ó, beleza? Observe que eu tenho o valor do produto, o código, a descrição do produto, aqui vai estar a marca do produto juntamente com a sua medida, ó, em um campo só. E aqui está o meu código base. Observe que ele não está sendo reconhecido porque eu não tenho a Code 128 instalada nesse momento. Possivelmente vamos fazer isso aqui juntos. E aqui abaixo o meu código, ó. Então esse carinha aqui é a representação do meu código produto, ó, o 03, ó. Legal? Então agora vamos tentar montar esse layoutzinho aqui, beleza? Então eu cheguei a essas medidas fazendo alguns testes, legal? Então vamos lá, essa é a minha primeira coluna aqui. O que é que eu vou fazer, ó? Vou aqui em página inicial, formatar, largura da coluna e observe que o seu padrão é 8,43. Então ou eu posso aumentar, ou eu posso diminuir, ou eu posso manter esse valor. No meu caso, eu vou estar diminuindo ela para 3,57, ó. Vou dar um ok. Como eu havia dito, eu já fiz testes, eu utilizo essa etiqueta aqui para fazer impressão em folhas adesivadas. No caso aqui, eu utilizo uma folha adesivada A3, aquela folha que basicamente é a duplicação de uma folha A4, onde eu gero 64 etiquetas em uma única folha, beleza? Então observe, ó, aqui eu deixei com essa medida porque eu preciso de uma margem entre uma etiqueta e outra. A minha segunda coluna, eu vou também estabelecer uma largura, ó, para inicial, formatar, largura da coluna. A minha largura vai estar com 7,71. Vou dar um ok, ó. Lembrando que no final desse vídeo eu vou lhe
ensinar como você pode ter acesso a este arquivo. Obviamente sem a programação. A programação você nos assiste e vai fazer juntamente comigo. Mas em si, já todos os formulários e o que tiver nas planilhas aí já inseridas, você vai estar recebendo, assistindo o nosso vídeo até o final, e eu vou lhe ensinar como fazer isso. Bom, agora o que eu faço? Ó? A minha terceira coluna é a coluna que eu vou estar inserindo o quê? Possivelmente eu vou estar utilizando ela para inserir a discriminação do meu produto. Então, essa terceira coluna, eu cheguei a uma largura de formatar largura da minha coluna. Vou colocar aqui ela de 10,71. Legal? Bom, a minha terceira e quarta coluna, no meu projeto original, observe ó, que a minha terceira e quarta coluna, ela está meio que separada. Ó. No entanto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor que eu atribuí a essa coluna, a esta outra e esta outra aqui. Vou juntar em um valor único e vou somá-lo e vou inserir em uma única coluna, beleza? Por que eu vou fazer isso? Bom, esse arquivo aqui sempre é interessante que a gente possa estar melhorando os nossos projetos, beleza? Então, se eu conseguir ver aqui que dá pra gente fazer uma melhoria, vamos melhorá-la. Então, vamos lá. A minha terceira coluna, a nossa coluna C, onde eu parei, ela está com 10,71. Essa minha coluna D com a minha coluna E, juntas, elas dão 6,14. E aí, o que eu quero dizer a você? Elas juntas dão 6,14. Já a minha coluna aqui, essa coluna mais larga, ó, que é a minha coluna F, ela está com uma largura de 18,57. Ou seja, 6,14, observe, ó, 6,14 e 18,57. Vamos ver aqui quanto é que dá junto, ó. Basta somarmos, ó. Selecionei e aqui abaixo vai me dar a largura total, ó, de 24,71. Ou seja, juntando essa coluna D, E e F, dá o valor de 24,71. E é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar essa coluna D, página inicial, formatar a largura 24,71 e vou dar um OK, ó. Perfeito? Feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo, ó? A minha última coluna aqui, que é a coluna G, eu vou estar configurando ela. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ter a mesma margem entre uma etiqueta e outra. Então, basicamente, eu vou copiar a coluna A, vou dar um Ctrl C e vou colar sobre a minha coluna E. Ou seja, é apenas a margem de uma etiqueta para outra. Legal? Então, vamos lá. Essa coluna aqui é a coluna... Eu vou inserir aqui algumas informações manuais só para que você possa entender o que é que eu estou fazendo, beleza? Então, por exemplo, ó. Essa coluna aqui, eu sei que ela vai receber o código do meu produto. Então, muitas das vezes, o código do produto pode começar com o número 0. Então, sabendo disso, se eu colocar aqui, ó, algum número que inicie em 0, o 0 vai sumir. Então, para que ele não suma, o que eu faço? Eu clico sobre ele, formatar a célula, ou seja, eu clico sobre a minha célula e vamos fazer uma formatação básica sobre ela. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui na propriedade, vamos colocar como texto. Ó. Então, se eu der um OK e digitar novamente, ó, 0,122, ele vai ficar, ó, legal? Bom, o que é que vamos fazer aqui agora, ó? Nessa minha coluna C vai começar o início da minha discriminação do produto. Então, a discriminação desse meu produto vai da coluna C a D. E no meu caso aqui eu vou mesclar esse conteúdo, ó. Não tem problema nenhum a gente fazer dessa forma, ó. Página inicial, com a minha célula C e D selecionada, vamos mesclar. Ou seja, eu vou unir as células, ó. Cliquei em mesclar, mesclou e centralizou. Então tá aqui a minha informação. Ó. Se eu vim aqui digitar, ó, álcool, vamos digitar aqui aparentemente manualmente, ó, por enquanto, ó, 1000 ml. Observe que o meu texto está centralizado, eu não quero dessa forma, eu vou querer ele aqui à minha esquerda. Então baixo com ele selecionado, a minha célula, página inicial e vou clicar aqui nessa setinha aqui para o lado, ó, alinhar à esquerda. Ó. Cliquei e observe que o meu texto veio à minha esquerda. Bom, essa célula aqui, que é o código do meu produto, eu quero ele destacado. Então, eu vou aqui em página inicial e vou aumentar a fonte de 11 para 13. E vou dar um negrito, ó. Vou clicar aqui em negrito, ó. Observe como é que ele ficou, ó. E já a minha discriminação aqui do produto, essa minha discriminação aqui, eu vou deixar ela com valor... Vou deixar ela com valor de 8. Observe, eu vou dar um Enter. E daqui ela com valor de 8. E também vou acrescentar a ela o meu negrito, ó. Porque a discriminação aqui do meu produto não é tão interessante. O que eu quero mais visualizar de fácil acesso é o código do produto, o valor do mesmo e o código barra tem que estar legível, beleza? Bom, feito isso, o que é que a gente vai fazer aqui mais? Ó? Vamos só selecionar aqui o intervalo que eu vou estar trabalhando. Ó. Eu vou estar trabalhando da minha coluna, da minha linha 1, a minha linha 4. Então vamos pegar aqui, ó, até a linha 4. Ó. Eu vou pegar esse conteúdo aqui. Então esse conteúdo que será o meu layout. Ó. Então eu vou aqui para inicial.
vou colocar uma borda. Então, bordas externas, ó. Então, agora já mexemos na largura das minhas colunas, agora vamos mexer um pouquinho na altura das linhas, ó. Então, basta eu selecionar a linha, basta eu clicar onde eu quero, ó, em qualquer uma dessas linhas, cliquei. E agora eu vou aqui em página inicial, e aqui em formatar, e tá aqui a opção altura da linha, ó. A primeira opção, ó, altura da linha. Bom, observe aqui que o meu padrão, nesse momento, tá com 17,25. Então, vamos alterar aqui. Eu vou deixar ela com 17, beleza? Vou dar um OK. Observe que diminuiu pouca coisa. A minha segunda coluna, eu vou selecionar a mesma e vou deixar ela com valor possivelmente de 16, ó. Para inicial, formatar a altura da minha linha e vou deixar com 16, ó. Bom, a minha terceira coluna aqui, que é a coluna que vai mostrar tanto o valor como o meu código base, essa daqui eu vou deixar ela mais visível, que será a minha linha de número 3, ó. Com ela selecionada, para inicial, formatar a minha altura da linha e eu vou deixar ela com 35, ó. Lembrando que eu posso simplesmente vir aqui e arrastar para baixo ou para cima, beleza? No entanto, não vai ficar muito preciso eu fazer dessa forma. Então, a minha quarta linha, eu vou deixar ela como ela vai servir apenas para exibir o código de barras. Observe aqui o meu exemplo, ó. Então, ela vai servir apenas para exibir o meu código de barras. A numeração do que significa aqueles tracinhos, eu vou deixar ela bem menor. Então, para inicial, formatar a altura da minha linha, eu vou deixar ela com uma altura de 8,25, ó. Legal? Observe, ó. Então, vamos colocar aqui manualmente e também aquele mesmo detalhe, ó. O meu código de barras aqui, se eu vim aqui digitar, ó, por exemplo, ó, 0,122, observe o que vai acontecer, ó. Ele não vai aceitar aqui o meu zero. Então, o que a gente deve fazer? Selecionar minha célula, formatar a célula e vamos aqui e aplicar formato de texto, ó. Bom, vamos centralizar esse texto, página inicial. Vou clicar aqui nesse centralizar. Vou aqui clicar nesse outro para alinhar ao meio. E aqui eu vou diminuir um pouco a minha fonte, ó. Vou deixar ela com o tamanho de 8, ó. Legal? E aqui vai o nosso código de barras, ó. Então vamos lá. O que é que a gente vai estar fazendo aqui? O meu código de barra, possivelmente eu vou deixar ele com tamanho, a fonte com tamanho de 36, ó. Calibre, vou manter a mesma fonte a priori e vou mudar aqui para 36, ó. Vou dar um Enter. E observe, aparentemente você não vai perceber diferença alguma por enquanto, até porque não tem um texto nesse momento. Bom, lembrando que essa fonte ela não é nativa do Excel. Então, se eu vir aqui em página inicial e procurar essa fonte, observe, ó, não vou encontrar. Em algumas versões do Excel, possivelmente na 2007, se eu estiver enganado, tem uma fonte aqui que muito se assemelha à fonte código de barras, mas só a aparência, beleza? Se você inserir ela, você selecionar a mesma e fizer uma leitura com qualquer aplicativo que interprete código de barras, você vai ver que ela não vai interpretar, porque é apenas uma fonte que se assemelha, que imita a fonte de código de barras, beleza? Não é uma fonte realmente de código de barras. Aqui na minha versão 2016, observe que eu não tenho essa fonte que faz esse valor semelhante, ó, beleza? Então, a priori, por enquanto, eu vou deixar aqui sem o código de barras, ó. Bom, o meu valor aqui, essa célula aqui eu vou estar mesclando, página inicial, vou mesclar a mesma, e aqui eu vou deixar centralizado, beleza? E aqui vai o valor do meu produto. Vamos colocar aqui manualmente, ó. Vou colocar aqui o meu R, o meu cifrão e, por exemplo, 21,30 essa compra, ó. Vou, página inicial, vou centralizar esse texto e vamos aumentar o mesmo para 26, ó. Vou dar um Enter e observe como é que ficou, ó. Se eu vir aqui página inicial e dar um negrito, observe, ó. Se eu colocar um valor maior, sempre é interessante que você formate, sempre imaginando o seu valor maior, beleza? Então vamos imaginar que esse produto tem uma casa mais uma casa, ó. Vou colocar mais um, ó. Como é que ficaria? Ou seja, ó, o meu valor aqui, ele está dentro, no entanto, pela fonte. Por eu ter uma fonte grande, eu não consigo exibir o valor. Então, sempre é interessante que a gente sempre utilize o valor máximo que pode aparecer dentro dos nossos números. Então, vamos diminuir aqui, por exemplo, para 24. Observe que agora eu já consigo visualizar. Mas vamos imaginar que esse produto custe mais de R$1.000. Então, se eu colocar mais um aqui, observe como é que ele volta a ficar. Então, interessante. Como eu havia dito, sempre colocar o valor máximo que você vai estar trabalhando, ó, para que você faça a formatação por ele, ó. Então eu vou colocar aqui o de 23, ainda não ficou bom. Página inicial, vou diminuir aqui para 20. Observe que eu ainda não consigo visualizar, então vou tentar aqui diminuir para 18, ó. Agora sim, tá lá o valor do meu produto. Observe como é que ele ficou bem menos visível, beleza? Então, se é o seu caso, trabalhar com várias casas aqui,
Observe como é que ficou. No meu caso, eu vou trabalhar apenas com 3 números. Então, vou diminuir aqui um número. E vou aumentar novamente a minha fonte. Eu vou deixar ela com 26, ó. Pra ficar aquele negócio bem mais destacado, ó. Aqui não observe que acabou não ficando. Deixa eu mudar aqui para 25. Não ficou. Já 24. Agora sim, ó. Legal? Bom, aqui como eu havia dito, vai o nosso código base. Aqui vai a descrição. Vai aqui, no caso. Aqui vai a marca do meu produto e eu vou aglutinar ela junto com a minha unidade de medidas. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Basicamente eu vou mesclar isso daqui, ó. Mesclar essas 3 células, seleciono as 3, página inicial e vou clicar em mesclar e centralizar, ó. Observe que foi mesclado. Então deixa eu digitar aqui manualmente mesmo, só para exemplificar, ó. Ajax 5 litros, ou seja, a marca juntamente com a minha unidade de medidas, ó. E aqui eu vou também dar um negrito, só para destacar. E basicamente está pronto ó, o nosso layout, beleza? Então isso daqui, basicamente essas informações que estão aqui, eu vou pegá-las, jogá-las para dentro desse carinha aqui. E daqui eu vou... Então, daqui eu vou replicar para essa guia etiquetas, beleza? A guia etiquetas serve apenas como uma guia auxiliar para exibir as minhas etiquetas geradas. O meu layout, como o próprio nome já diz tudo, é o layout, é o pulmão aqui da minha etiqueta. É por ela que eu vou estar me baseando para montar as nossas etiquetas. Eu vou pegar as informações da minha aba gerador, vou lançá-las para o layout, vou fazer uma cópia desse intervalo e jogar para a minha guia etiquetas e replicar conforme a quantidade que eu informar aqui, ó. Aqui eu quero 20 etiquetas, aqui eu quero 5, por exemplo. Bom, muitas coisas vão acontecer aqui, eu vou deixar que aconteça para que tudo que eu possa fazer você entenda por que eu fiz determinada ação, beleza? Então vamos lá, ó. Bom, primeira coisa, é interessante que antes de a gente gerar as etiquetas pelo próprio formulário, a gente entenda como gerar as etiquetas diretamente da planilha. Se você entender isso, vai ficar muito mais fácil eu trazer essa informação lá para o meu formulário. Então, entendendo esse conceito, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui na minha guia e inserir. Para atribuir uma macro, eu posso utilizar uma forma, eu posso utilizar imagens, eu posso utilizar o próprio botão aqui na guia desenvolvedor, seria aqui, na guia inserir, utilizar um botão, ou eu posso utilizar até, se eu estiver ganhando caixa de texto. Eu tenho sempre o hábito de vir aqui na minha guia inserir ilustrações, formas e utilizar formas para chamar minha macro. Ó. E eu tenho o hábito de utilizar esse carinha aqui, ó, o retângulo de cantos arredondados. Ó. Vou clicar sobre ele. Lembrei que eu poderia utilizar qualquer uma daquelas formas. Ó. Está aqui a minha forma que vou atribuir à macro a mesma. Bom, com ela selecionada, vou tentar aqui digitar um texto, gerar etiquetas. Gerar etiquetas. Legal? Vou centralizar esse texto, página inicial. Pronto. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu posso tanto ir lá no meu Visual Basic Editor, nosso VBE, inserir um módulo e criar toda a programação e atribuir a esta forma. Como eu posso clicar sobre ela nesse momento, que é o que eu vou fazer. Tá aqui a opção atribuir macro. Vou escolher a mesma, atribuir macro, observe. Ó. Vou clicar sobre ela, atribuir macro. E aí o Excel vai me sugerir as macros que eu já tenho disponíveis criadas. Ó. O retângulos de cantos arredondados, um clique, possivelmente é aquela macro que chama o meu formulário. Tenho aqui uma macro chamada somar coluna list box. E no entanto eu não quero nenhuma dessas. Eu vou clicar aqui em novo, ou seja, eu vou inserir um novo módulo dentro desse projeto, provavelmente. Ó. Vou clicar aqui em novo e observe, ó, um novo módulo foi gerado dentro desse projeto. Ó. Gerar, gerador, retângulos, cantos arredondados, um clique. Então esse é o nome que foi dado à nossa forma. Esse é o nome criado automaticamente. E se você observar aquele nome gerador que veio junto da nossa macro, é possivelmente o nome aqui da minha aba, ó, da minha plan, que o Excel identificou a quem pertence esse botãozinho, ó, beleza? Ah, Gleidson, você saiu dele, como é que eu volto para onde eu estava? Bom, se eu vim aqui pressionar o Alt F11, eu vou voltar possivelmente para onde eu estava, ó. Alt F11, ó, beleza? Caso você tenha fechado esse projeto, ó, se eu vim aqui exibir Project Explorer, vamos fechar aqui, por acaso, ó. Bom, deixa eu fechar esse outro aqui. Caso você tenha fechado, então o que acontece? Quando você faz esse procedimento, um novo módulo é inserido no seu projeto. Então vai estar aqui na guia módulos. Observe que eu tenho o módulo 1, o módulo 2 e o somar coluna. Então vamos aqui no nosso módulo 2, que possivelmente deve ser ele. Ó. Duplo clique e está aqui ó, o meu gerador retângulos, gerador retângulos de cantos arredondados, um clique. E agora vamos para o que interessa, a programação por trás que vai dar vida ao nosso botão. Ó.
Então a primeira coisa que eu preciso aqui é criar algumas variáveis e variáveis bem intuitivas. Ó. Eu vou criar uma variável chamada produto, uma variável chamada código, uma variável chamada código, uma variável chamada descrição, uma variável chamada marca, possivelmente uma variável chamada medida, uma variável chamada valor unitário e uma variável chamada quantidade. Então observe que eu vou utilizar nomes intuitivos. Aqui são apenas nomes que coincidem com esse cabeçalho. Não tem importância eu colocar nomes diferentes. Até porque, se você observar, eu não vou utilizar acentuações, beleza? Então vamos lá. Primeira variável que eu vou criar aqui, vai se chamar código. Ou seja, é o código do meu produto. E eu vou classificar, embora ela seja um número, eu vou classificar do tipo string. Por quê? Porque eu não vou somar esse número, eu apenas quero essa informação. Então eu vou classificá-la do tipo texto. Até porque, se o meu código produto contém números zeros junto dos demais números, o que vai acontecer se eu declarar do tipo integer, ou seja, do tipo números inteiros, possivelmente ele não vai trazer o zero acoplado, beleza? Então eu vou declarar do tipo texto, ou seja, do tipo string. Para que eu declare uma segunda variável na mesma linha, basta eu colocar uma vírgula. O que é que eu ganho com isso? Não preciso mais colocar esse din aqui junto da nossa classificação da variável. E vamos criar aqui a nossa segunda variável. A minha segunda variável, vou chamar ela de descrição, que será aquela variável que armazena a descrição do meu produto. Observe que a descrição está sem acentuação, sem cedilha. Aqui é uma variável e o VBA não vai aceitar esse tipo de ação, beleza? Vamos colocar aqui o nome cru mesmo, ó, descrição, sem cedilha e sem acentuação. E vou dizer que ela vai ser também do tipo string, ou seja, do tipo texto. Vírgula, vou criar uma terceira variável aqui. A minha terceira variável, eu vou chamar ela de marca. Então, marca as string. Uma quarta variável, eu vou chamá-la aqui de valor, que é o valor do meu produto. E eu vou classificá-la do tipo currency, ou seja, do tipo moeda. Eu posso continuar colocando vírgulas e declarando mais variáveis. Mas no meu caso aqui, para que você possa ver todo o conteúdo em uma tela única, eu vou dar um Enter. Observe que as classificações das minhas variáveis ficaram em azul, o nome das minhas variáveis aqui ficaram em preto. E observe que eu estou utilizando sempre as iniciais em maiúsculo. Se eu colocar tudo minúsculo, vai funcionar? Vai. No entanto, é interessante que eu coloque as iniciais em maiúsculo, porque no momento que eu estiver chamando a minha variável, e se eu declarar ela do tipo maiúsculo, e quando eu estiver digitando ela e ela não ficar maiúsculo, possivelmente eu digitei ela errado. Então, visualmente fica muito mais fácil eu detectar se eu digitei de forma correta ou não as minhas variáveis. Então, fica aí essa observação a você de também utilizar dessa forma. Bom, além dessas variáveis aqui, provavelmente eu ainda vou precisar de uma variável interessante, que é a minha quantidade de cópias. Então, eu vou chamar ela apenas de quantidade. Ó. E ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteiro. Vamos chamar ela de n cópias. Ó. Vou chamar ela de n cópias. E ela vai ser do tipo integer. Eu vou precisar de mais algumas variáveis. Ó. Vou precisar de uma variável chamada última underline linha. E ela vai ser do tipo as integer também. Ó. Como eu não vou trabalhar com uma base tão longa, uma base longa, a que eu me refiro, seria uma base maior do que 32 mil registros. Então, como eu não vou trabalhar com uma base tão longa, eu vou declarar do tipo integer. A minha variável do tipo inteira vai conseguir suportar até pouco mais que 32 mil registros ela suporta. Mas vamos arredondar para 32 mil. Se você armazenar um valor maior do que esse, possivelmente vai ocorrer um estouro. E aí seria necessário você declarar do tipo long, ou seja, para armazenar números longos. Lembrando aí que o Excel tem mais de 1 milhão de linhas. Então, se você trabalha com uma base realmente muito longa, declare ela do tipo long. Bom, eu ainda vou precisar de mais alguma variável. Provavelmente eu vou precisar de uma variável chamada linha também, ó. Porque eu vou precisar parte de um valor inicial e vai até um valor final. E ela também vai ser do tipo as integer, ou seja, do tipo inteira. Bom, o que é que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Vou criar mais duas variáveis. Vou chamar uma variável de x, também vai ser do tipo as integer. E uma segunda variável, aqui eu vou chamar ela, observe, eu não preciso do tim, chamada y, e também vai ser do tipo as integer. Lembrando que se você fizer dessa forma, ó, variável chamada x, vou recortar isso daqui, ó, vou colocar uma vírgula, o VBA vai aceitar. No entanto, a variável que está sendo classificada do tipo integer é apenas a última variável que está atrelada ao as, ó, as integer. É essa variável aqui que está sendo do tipo as integer. Essa variável que está antes da vírgula, o VBA vai estar ele mesmo classificando essa variável em algum valor que ela possa se enquadrar, beleza?
Então fica aí a dica. Então no meu caso eu vou deixar como forma estava, ó. De x as integer e y as integer. Perfeito? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Sempre nesse caso aqui, para geração de etiqueta, é interessante que eu utilize uma estrutura de ignorar algum tipo possível de erro. A priori, eu vou colocar ela aqui e vou deixar comentado. Ó. Um erro, resume, next. Ou seja, se ocorrer algum tipo de erro, você avança. Mas a priori eu vou deixar comentado, beleza? Se ocorrer alguma situação aqui, a gente ou tenta tratar ou a gente simplesmente deixa ele ignorar, beleza? Então vamos aqui deixar comentado por enquanto. Deixa eu dar o meu Ctrl B só para que eu possa salvar o projeto e não aconteça com o projeto anterior que acabei não salvando juntamente com o que eu fiz para você na aula passada. Observe, ó. Aparentemente eu declarei todas as variáveis que eu vou precisar. Se eu precisar de mais alguma, a gente pode simplesmente vir aqui e declarar. Perfeito? Então vamos agora partir para a nossa estrutura. Então o que é que eu preciso aqui? Eu vou trabalhar com 3 abas nesse momento, ou seja, 3 planos. Vou trabalhar com a gerador, com a layout e com a etiquetas. Bom, a gerador é quem vai enviar os dados para a layout. E a layout é quem vai ser copiado e replicado na guia etiquetas. Bom, para isso eu vou trabalhar com os codenames de cada uma delas, ó, da gerador, da layout e da etiquetas. Lembrando que eu vou trabalhar com aquela estrutura with, ou seja, com. E eu vou trabalhar com as propriedades de quem? Da minha guia gerador, ó, beleza? Então toda vida que eu colocar lá um ponto, eu estou me orientando às propriedades da guia gerador. Quando eu me orientar a outra guia, ou seja, a outra plan, eu vou colocar o nome dela antes do ponto. Por quê? Porque como as 3 abas possuem as mesmas propriedades, o VBA não iria conseguir interpretar se eu estou manipulando a gerador, ou a layout, ou a etiquetas, assim como a gente fez lá no listbox. No listbox eu utilizei o nome do listbox e o outro eu utilizei apenas as suas propriedades. Legal? Então, entendido isso, vamos lá para o que realmente interessa. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, vamos voltar aqui para o nosso comando. Ó. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é aqui, observe, ó. Vamos primeiramente ver os codenames, ó. Exibir meu Project Explorer e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Project Explorer, ó. Então vamos lá. A minha guia gerador, que eu vou estar utilizando a estrutura with, observe que ela se chama planilha 8, ó. A minha guia layout se chama planilha 9 e a minha guia que eu vou estar exibindo as minhas etiquetas geradas está aqui acima, ó, planilha 10, que é a guia etiquetas. Ou seja, eu vou trabalhar com o nome planilha 10, com o nome planilha 8 e com o nome planilha 9. E observe que do lado está aqui entre parênteses o nome de cada uma dessas guias. Então vamos lá, ó. A planilha que eu vou estar pegando os dados, eu vou colocar aqui, ó, with planilha 8. E aqui do lado eu vou deixar comentário para ficar mais fácil para você, ó. Essa daqui é a minha guia gerador. Vou deixar aqui entre parênteses, vou deixar exatamente como está lá, ó, gerador. É o nome da minha plan. Bom, lembrando que o que está em verde, o VBA não processa, ele não compila. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou estar fazendo, with planilha 8, ou seja, com a minha planilha 8. Então se eu colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades dessa planilha 8. Lembrando que como eu vou trabalhar com várias plans alternadamente, quando eu colocar apenas um ponto, eu estou me orientando ao meu planilha 8. Quando eu estiver me orientando a outra plan, eu vou informar o nome dela antes de eu colocar o ponto. Então já vamos fazer isso, ó. Sheets, abro meu parênteses, perdão, não vou fazer dessa forma, eu vou colocar o nosso codename, beleza? Então vamos lá, ó. Plan, eu quero limpar a planilha que vai receber as etiquetas. Então vamos limpar ela, ó. Planilha 10, que é a planilha que eu vou exibir as minhas etiquetas geradas. Então planilha 10. Ponto activate, ou seja, primeiramente eu vou estar ativando ela. Para quê? Para planilha 10, observe, ó, planilha 10, observe que aqui sempre tem algo interessante, observe, ó, que eu digitei errado, ó. Então deixa eu logo corrigir aqui, ó, planilha 10, ponto que draw in objects, embora ele não autocomplete aqui, é uma propriedade que vai me permitir detectar algum tipo de imagem. E se tiver alguma imagem nessa plan, ele vai estar deletando, ó. Draw in objects. E eu vou utilizar aqui o comando delete. Então, se eu digitei tudo certinho, quando eu sair do comando, apenas as iniciais vai ficar em maiúsculo, ó. Vou dar um enter e observe que ele reconheceu e só as iniciais ficaram em maiúsculo, ó. Então, se houver algum objeto, alguma imagem, poderia ser um gráfico, poderia ser uma forma, ou até mesmo uma imagem propriamente dita. Então, se tiver alguma coisa desse tipo, ou até caixas de texto, com esse comando em que eu consigo eliminar tudo que estiver nessa planilha 10. Perfeito?
E para limpar os textos, esse comando aqui ele não limpa os textos. Então, para limpar os textos é muito simples, ó. Planilha 10, observe que novamente eu vou informar o nome do meu objeto, ó, planilha 10, ponto Q, ponto range, ou seja, o meu intervalo. E entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar o intervalo que eu quero limpar. Então, lembrando que eu sempre vou informar um intervalo que eu imagine que nunca vai ser preenchido, certo? Então, eu nunca vou colocar um valor menor ou um valor, como é que eu posso dizer, limitado a dados. Sempre vou colocar vou deixar um valor aqui maior, imaginando que o meu usuário nunca vai utilizar todo esse valor, beleza? Então, dia 1, 2 pontos, e eu vou colocar, por exemplo, vai até que coluna na minha planilha, ó. Bom, eu vou gerar 4 fileiras de coluna. Então, como eu ainda vou configurar aqui a minha guia layout, a minha guia etiquetas, observe que nesse momento eu não a configurei. Se eu vim para a minha layout, eu estou trabalhando com vejamos, ó, 1, 2, 3, 4 colunas. Mas as minhas etiquetas serão 4 fileiras, beleza? Ou seja, 4 fileiras, possivelmente de 32 etiquetas em uma folha A4. Então, o que vai acontecer aqui? Possivelmente, eu vou estar gerando etiquetas de que forma, ó? Observe, ó. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Então, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Possível, vou contar aqui mais uma quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quinta aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que até a minha coluna número 5, possivelmente, lembre-se que eu vou gerar 4 fileiras de etiquetas, beleza? Então, possivelmente, até a minha coluna S, eu vou criar um comandozinho para limpar qualquer informação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou deixar de A, 2 pontos, até a minha S. A S o quê? Bom, aí vem sempre o que eu havia lhe dito. Você coloca um valor que você imagina que o seu usuário nunca vai ocupar. Então, eu vou imaginar que o meu usuário nunca vai imprimir até a minha linha de número 1000. Então, eu vou colocar aqui, ó, S1000. Fecho aspas duplas, fecho o meu parênteses e vou fazer o que, ó? Ponto clear. Ou seja, eu vou limpar tudo, sem manter formatação alguma, beleza? Legal? Bom, isso aqui foi apenas para ativar a plan, que vai receber as etiquetas geradas. Aqui eu vou deletar qualquer tipo de imagem que possa ter da mesma, imagens, formas, gráficos, caixa de texto, tudo que você imaginar. No entanto, os textos vão prevalecer, vão permanecer. Então, para apagar os textos, eu utilizo esse comandozinho aqui, ó. E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, agora, como eu não sei quantas etiquetas eu vou gerar, eu não sei quantos registros estão preenchidos na minha planilha gerador, o que é que eu faço? Ó? Eu vou descobrir qual foi a minha última linha preenchida. Para quê? Para que eu possa partir do valor inicial e pare nesse último valor preenchido. Então, observe, ó. Vou manipular aquela variável última linha. Então, agora, eu vou dar um valor para ela, ó. Ela vai ser igual a que? Meu ponto. Observe, ó. Agora, estou utilizando um ponto. Então, se eu estou utilizando um ponto, eu estou acessando as propriedades de quem? Do meu planilha. Cadê ele? Do meu planilha 8, ó. Legal? Que é a nossa guia gerador. Então, ponto. Vou apagar isso aqui novamente. Vou colocar um ponto só para me auxiliar, ó. Ponto range. Abro meu parênteses. Entre aspas duplas, eu vou informar a coluna A. Fecho aspas duplas. E vou concatenar com a propriedade rows e mais a propriedade count. Ou seja, eu vou estar contando as minhas linhas utilizando a coluna A como parâmetro. Então vamos lá. Rows.count. Ou seja, a contagem das minhas linhas utilizando a coluna A como parâmetro. Ponto end. Abro o meu parênteses. Vou utilizar aqui o nosso XLUP. O meu cursor vai vir de baixo para cima. Então vai parar na minha última célula preenchida, beleza? E vou utilizar o meu row. Ou seja, para indicar que eu quero contar as minhas linhas e não as minhas colunas. Então, estou utilizando a coluna A como parâmetro. Por que eu estou utilizando a coluna A? Porque, basicamente, a minha coluna A sempre ela vai estar preenchida, beleza? Quando ela não estiver preenchida é porque eu não tenho mais registros na mesma. Mas não sendo isso sempre, ela vai estar preenchida porque nela vai conter o código do meu produto. Então, você deve concordar comigo que todos os cadastros que eu fizer, sempre vou cadastrar o código produto, beleza? Então, entendido isso, com esse comandozinho aqui, eu estou capturando a quantidade de linhas preenchidas na nossa guia gerador. E estou armazenando a minha variável última linha. O que eu devo fazer agora? Ó? Bom, lembra que eu criei uma variável aqui chamada linha? Também vou precisar de uma variável chamada coluna. Não vou precisar dela nesse momento, mas já vou passar um valor para a mesma. Então, vamos aqui, ó, vírgula, vou chamar essa variável de coluna. Vou colocar somente a inicial em maiúscula. Deixa eu digitar aqui novamente, desligar aqui o meu caps lock. E agora sim, ó, coluna. As integers, ou seja, do tipo inteira. Para que vai servir essa variável linha e essa variável coluna? Para incrementar as linhas e colunas da minha planilha que vai emitir as etiquetas geradas. A planilha que vai exibir as etiquetas geradas, beleza?
Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Abaixo, ó, a minha variável linha vai ser igual a quê? Vai partir de 1, porque a parte da minha primeira linha eu vou estar exibindo as etiquetas geradas. Para que eu declare para que eu passe um valor para a minha segunda variável, eu posso vir aqui abaixo e colocar o valor, coluna igual a 1, porque também vou colar a minha etiqueta a partir da minha primeira coluna. Para me ganhar espaço, eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó, Ctrl X, vou dar um Ctrl V, se eu dar um espaçamento e der um Enter, observe que ele não aceita dessa forma. No entanto, se eu vir aqui e colocar, ó, 2 pontos e sair do comando, observe que ele aceita. Ou seja, eu consigo passar valores para duas variáveis na mesma linha desta forma aqui. E assim a gente ganha espaço, ó. Legal? Então, eu espero que você já possa ter deixado aquele gostei, porque esse conteúdo realmente merece o seu apoio, ó. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó. Com esse comandozinho aqui, eu estou limpando tudo. Com esse comando aqui, eu estou descobrindo a quantidade de linhas preenchidas. A minha última linha preenchida na planilha gerador. Com esse comandozinho aqui, eu estou passando valores iniciais das minhas variáveis, linha e coluna, lá da planilha que eu vou estar exibindo as etiquetas geradas. Agora eu vou começar uma estrutura de repetição, que vai partir do valor inicial e vai até a minha variável última linha. Então, a partir de que valor essa variável vai iniciar? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa aba gerador. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa planilha. Ó. Observe que a minha primeira linha é o meu cabeçalho. Isso quer dizer o quê? Que eu não quero gerar etiquetas utilizando o cabeçalho como parâmetro. Eu quero utilizar como parâmetro as informações que estiver abaixo do cabeçalho, que no caso começa a parte da minha linha 2. Ou seja, eu quero gerar a parte da minha linha de número 2. O que eu preenchi a parte da minha linha de número 2 é porque eu estou solicitando etiquetas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Meu for o quê? Vou utilizar aqui uma variável que eu ainda não declarei, chamada i, e vou dizer que essa variável i vai parte de 2, porque eu quero a parte da minha segunda linha, já porque o meu primeira linha é o meu cabeçalho. E vai, esse TO é o to, ou seja, vai até o quê? Vai até a minha última linha, ou seja, vai da minha primeira à minha última linha. Observe aqui, ó, na prática, a minha inicial da variável não ficou maiúscula, então perceptível, ficou muito fácil detectar que eu digitei errado, ó. E aqui ocorreu que aqui eu esqueci de colocar o nosso underline, ó. E agora sim, as iniciais ficaram maiúsculas, agora sim, reconheceu a variável. Quem é i? I eu não declarei, então vamos aqui, ó, vírgula e as integer. Lembrando que como eu não estou utilizando o opt explicit, ele não está me obrigando a declarar as variáveis. No entanto, é interessante que você as declare. Então vamos lá. Observe, ó. Minha variável i vai partir de 2 e vai até a minha última linha. Ou seja, até a minha última linha preenchida na nossa aba gerador. E aí o que eu vou fazer? Ó? Observe, ó. Vou passar valores às nossas variáveis. A minha variável código, que está aqui declarada do tipo string, o que é que eu vou armazenar nela? A informação que vem de onde? Do meu ponto range. Lembre-se que quando eu utilizo o ponto, eu estou me orientando às propriedades da planilha 8, que é a aba gerador. Então, na minha primeira coluna, na minha planilha 8, que é a minha guia gerador, nessa coluna tem as informações dos códigos produtos. Então, eu vou colocar aqui, ó, da minha coluna A, fecho aspas duplas e vou concatenar com a minha variável i. E vou fechar o meu parênteses. O que é que eu estou dizendo ao VBA? Eu estou dizendo que eu quero que pegar como intervalo a coluna A e a variável i. Então, lembre-se que o i vai valer 2, ou seja, eu estou pegando a informação de A2. Depois o meu i, se eu tiver mais dados, vai valer 3. Então, eu vou estar pegando no próximo laço a informação de A3. E depois de A4, depois de A5. Ou seja, de acordo com a quantidade de linhas preenchidas na minha coluna A, beleza? Então, o meu variável i, primeiro vai valer 2. No segundo laço vai valer 3 e por aí vai. Se você entender isso aqui, fica super fácil. Por quê? Porque basicamente eu vou pegar esse mesmo comando e vou mudar apenas a coluna. E claro, a minha variável. Então, a minha segunda variável será a minha descrição, ó. E o que é que eu vou armazenar na minha variável descrição? A informação que vier da mesma planilha, da planilha 8, que é a planilha gerador, no entanto, da coluna B. E a variável é a mesma, beleza? Então, com esse comando, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando informações da primeira coluna, da segunda. Agora eu quero da terceira, quarta, quinta e da sexta. Então, vamos lá. A marca. Então, vou colocar aqui o mesmo comando e vou alterar aqui para a minha variável marca. E aqui eu vou alterar para C, que é a variável, que é a coluna C que contém a minha marca. A minha quarta coluna é a minha unidade de medidas, ó. Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl V, vou alterar aqui código para medidas. E aqui eu vou colocar a minha coluna D, que é da coluna D que eu quero extrair as informações e armazenar a minha variável medidas. Observe que a variável medidas, ela não ficou em céu maiúsculo, ou seja, eu não a declarei. Ó. Observe aqui acima que realmente não a declarei. Ó. Então, vou aqui e vou colocar ó, medidas.
e também vai ser do tipo string, ou seja, do tipo texto. E agora sim, ó, quando eu sair do comando, observe que essa inicial vai ficar maiúscula, ó. Legal? Então, como eu havia dito, aqui sempre facilita demais a gente identificar o nosso código, ó. Bom, a minha próxima coluna, vejamos, eu vou precisar do valor unitário que eu declarei do tipo moeda. Então, eu chamei ela de valor. Então, vamos aqui, ó, vou colar o comando, vou trocar aqui o código pelo valor, que é o nome da variável, que eu vou manipular o valor do meu produto. E esse valor está vindo da minha coluna E. Vamos dar uma olhadinha na próxima coluna. A próxima coluna é a quantidade, que é a coluna que eu informo a quantidade de etiquetas. Então, a minha variável N cópias vai ser igual a quê? Igual ao meu... Observe, eu colei aquele mesmo comando e vou apenas apagar isso aqui, ó. Então, vai vir essa informação da minha coluna F, pois é na coluna F que eu informo a quantidade de cópias que eu quero, ó, para o meu produto, ó. Observe que nessa variável eu não estou utilizando exatamente o nome do meu cabeçalho, isso aqui é indiferente, beleza? Não tem necessidade de eu declarar as variáveis com os mesmos nomes de cabeçalhos. Apenas utilizei alguns para ficar mais intuitivo, ó. Então, Ncópias é um nome bem mais intuitivo, ó. Então, esse carinha aqui é que vai definir a quantidade de etiquetas que eu quero gerar para cada produto. O que eu faço agora, ó? Bom, a partir de agora, observe, ó. Aqui, nessa estrutura, eu estou extraindo informações de um determinado intervalo e armazenando as minhas variáveis. Agora eu vou precisar descarregar os valores dessas variáveis na nossa plan layout, que é a plan que vai receber os dados. Então vamos lá, como é que eu faço agora aqui, ó? Então, aqui, como eu havia dito, esse comando aqui é apenas para fazer a extração e armazenar os valores das minhas variáveis. Agora eu vou precisar descarregar os valores dessas variáveis aonde? Na minha guia layout, porque eu vou inserir eu vou descarregar essas informações aqui na minha célula B1, aqui na minha célula C1, na minha célula C3, aqui na minha célula D4 e por aí vai, beleza? Então eu vou precisar agora pegar os valores que eu armazenei nas minhas variáveis e descarregar aqui nessas células onde eu preenchi momentaneamente de forma manual. Então vamos lá, ó. Então, como é que eu faço? Ó? Primeiramente, eu vou ter que ativar a plan layout. Então, como é que a gente ativa mesmo? Ó? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso codename. Ó. A minha plan layout, tá aqui ela, ó. Layout, entre parênteses, é a minha planilha 9. Então, no meu código, você já entendeu, tenho certeza. Vou digitar aqui, ó, planilha 9. Ponto. Observe que ele não vai completar porque eu digitei aqui de forma errada. Observe, ó. Planilha 9. Então, se eu vier aqui colocar um ponto, agora sim ele reconheceu. Activate. Ou seja, estou ativando a plan 9. Vou deixar aqui comentado para você, ó. Entre parênteses, vou informar aqui. Layout. Fecha o meu parênteses, ó. Bom, na minha planilha 9, eu vou estar o quê? Vou estar exibindo os valores das minhas variáveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Planilha 9. Ponto range, ou seja, o meu intervalo. Então aqui eu posso tanto informar um intervalo de uma única célula como um intervalo de uma coleção de células. Então eu vou dizer o que? Aonde que eu vou jogar o meu código produto? Eu vou jogar o meu código produto aqui na minha célula, observe, na minha célula B1. Então o que eu vou dizer lá para o meu comando? Ó? B1, aspas duplas, fecho meu parênteses, ou seja, no meu range da minha célula B1, vai ser igual a quê? Igual a minha variável código. Ou seja, a informação que eu armazenei na minha variável código, eu vou descarregar na minha célula B1. Se você entender isso aqui, fica super fácil. Por quê? Porque simplesmente eu vou copiar agora esse comando e vou replicar para as demais células. Ó. Claro que agora eu vou só apenas alterar o quê? Alterar os meus intervalos. Ó. Que o B1 vai receber o código. A minha célula B3, ó, embora ela esteja mesclada, deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmulas. Ó. Embora ela esteja mesclada, o que prevalece é a primeira célula. Observe aqui, ó, com ela selecionada, eu estou entre a célula B e C, entre a B3 e a C3 mesclada, mas o que aparece para mim na minha caixa de fórmulas, ó, na minha caixa de texto, observe B3, ou seja, a célula B3 é a célula que está formatada, que prevalece sempre a primeira célula, beleza? Então aqui na minha caixa de nome tem a célula B3, então simplesmente eu vou lá no meu código e formar aqui B3, ó. Então no meu B3 eu vou lançar o que? O valor do meu produto, ó. Na minha célula, vejamos a próxima célula. Na minha célula aqui da descrição, ó, que está na minha célula C1, também está mesclado com a célula D1. Observe que na minha caixa de nome aparece o que? C1. Então, isso quer dizer o que? Que eu vou lançar o valor lá na minha célula C1, ó. E que valor será esse que eu vou lançar? A minha descrição, ó. Então, observe que é super fácil o nosso código, ó. Descrição. Vejamos. E aí tem um detalhe interessante, ó.
na minha célula C2 mesclado com a célula D2, perdão, observe, ó, essa célula que eu mesclei mais conteúdo, ou seja, eu mesclei a célula B, a célula C e a célula D2. Então, observe que o meu texto aqui está no centro, mas o que aparece para mim aqui é a célula B2. Então, o que é que eu vou fazer aqui para que você entenda? Essa informação aqui é da minha marca junto com a minha unidade de medidas, vamos dizer assim, beleza? Então, para que eu possa trazer dois valores para uma única célula, observe o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou armazenar esse valor na célula, vou descarregar esse valor na célula B2. Então, primeiramente, vamos entender isso. Ó. Vou aqui na minha célula B2. E na minha célula B2, primeiramente, eu vou descarregar o quê? A minha marca. E como eu quero trazer mais um valor para a mesma célula, simplesmente eu vou utilizar o símbolo de concatenação. Entre aspas duplas, vou dar o espaçamento entre aspas duplas novamente e vou concatenar com a minha variável medidas. E vou dar um Enter. Observe, o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai retornar para essa célula a minha marca, vai dar um espaçamento através desse aspas duplas, vazio entre elas, e vai estar concatenado com a minha unidade de medidas. Ou seja, em uma única célula vai trazer lá o produto, a marca do produto e a minha unidade de medidas. Beleza? Na minha célula B2, é exatamente isso mesmo. Ó. Na minha célula D4, eu tenho o meu código produto. Ó. Então vamos formatar aqui a mesma. Fica aqui em formatar as células para que fique com aquele zero. Ó. Então ela está formatada, então só vou dar um zero aqui, ó, na minha barra de formas. Ó. Observe que ficou o zero. Ó. Legal? Então, eu não preciso criar uma outra variável. Eu posso simplesmente pegar a variável que eu descarreguei na célula B1 e também descarregar agora na célula D4. Então como é que eu faço isso? Ó? Vou copiar esse comando. Ó. Ctrl C, Ctrl V. E vou alterar aqui de B1 para D4. E vai ser a mesma variável. Ó. A mesma variável que eu descarreguei na B1 também vai ser descarregada na D4. Que ambas é a mesma coisa. Ó. Se observarmos, aqui é o código produto e aqui também é o código produto. Ó. Legal? Lembrando que esse código produto é o meu código de barras. Ó. Que ainda vai ser inserido aqui através de uma função. Então, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Bom, feito isso, eu vou criar uma macro para copiar esse intervalo e replicar para a guia etiquetas. Como é que a gente faz isso? Ó? Visual Basic e vamos voltar aqui para o nosso comando. Ó. Então vamos lá. Ó. Vamos colocar aqui, ó, planilha 9, que é a planilha que eu estou copiando. Ponto Q. Ponto range. Observe que novamente ele não autocompletou, porque possivelmente eu digitei alguma coisa errada. Ó. Observe. Ó. Planilha 9. Então sempre fica essa dica. A inicial não ficou maiúscula, alguma coisa você digitou errado. Colocou um ponto e não apareceu as propriedades, possivelmente você digitou alguma coisa errada. Agora abro o meu parênteses, ele me pede aqui os parâmetros, a minha cell, ou a cell 1 ou a cell 2. Aqui eu posso formar tanto uma célula como uma coleção de células. Então, o que intervalo eu quero copiar? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso layout. Ó. Eu quero copiar o que? Eu quero copiar aqui da minha célula B2, provavelmente. Eu vou copiar aqui da... Perdão, na realidade eu vou copiar da minha célula A1, isso mesmo, da minha célula A1, até a minha célula, possivelmente até a minha célula D4. Então eu vou copiar esse intervalo. Por que eu vou copiar essa célula em branco? Porque eu quero colar a próxima intervalo aqui na minha célula E1. E possivelmente a outra no outro intervalo, sempre deixando uma coluna falhada. Ou seja, essa coluna falhada é a margem entre uma etiqueta e outra, beleza? E claro, não vou colar nessa mesma guia, vou colar na guia etiquetas. Então vou copiar da minha célula 1 até a minha célula D4. Então vou copiar exatamente essa seleção aqui, ó, de D1 a 1 a D4. Então como é que eu falo aqui para o meu código? Entre aspas duplas, eu quero de A1, 2 pontos a D4. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E utilizo o ponto copy. O nome já diz tudo, eu estou copiando esse intervalo, ó. E ao copiar, você há de concordar comigo que eu vou descarregar em algum local. Vou ter que colar em algum outro local. Em qual local eu vou estar colando? Eu vou estar colando naquela aba, nessa aba aqui, ó, a etiquetas. Então agora a gente vai descobrir o seu codename, ó, na minha guia etiquetas, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer e na minha guia etiquetas, vejamos, é a nossa planilha 10, ó. Então eu vou informar o meu código, planilha 10.activate, ó. Planilha 10.activate, ou seja, eu vou estar ativando ela. Para quê? Para que eu possa colar na mesma. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Bom, agora eu vou estar colando. Só que você há de concordar comigo que antes de eu colar, eu tenho que definir aqui a quantidade de cópias que eu vou fazer. E como é que eu faço isso, ó?
vou utilizar uma estrutura novamente de repetição. Observe que essa daqui está aberta, ó. E eu ainda não a fechei. E agora eu vou abrir uma segunda, ou seja, um for alinhado um dentro do outro. Então vamos manipular aquela variável y. Deixa eu verificar se eu declarei a mesma. Tá aqui ela, ó, a minha variável y. Agora eu vou estar manipulando ela, ó. Então a minha variável y vai fazer o que, ó? Vai partir de 1. Por que de 1? Porque vamos imaginar que no mínimo eu vou querer gerar pelo menos uma etiqueta. Então por isso que eu defini aqui o valor de 1. Então no mínimo eu vou gerar de 1 a não sei quantas etiquetas. Esse não sei quantas etiquetas vai ser definido pelo meu N cópias, pois é ele que armazena a quantidade de cópias que eu quero gerar para cada produto, beleza? Então observe que o meu N cópias, eu armazenei aqui a informação nele e não descarreguei na minha layout, porque a minha layout, eu não preciso armazenar na minha etiqueta a quantidade de cópias que eu vou querer gerar dela. Agora sim eu vou estar manipulando a mesma, ó, para informar o meu código quantas cópias eu vou querer gerar. Então ele vai gerar de 1 a N cópias. Vamos imaginar que eu tenho 10 cópias. Então ele vai gerar uma no primeiro laço, vai gerar uma segunda no segundo laço, uma terceira no terceiro laço e por aí vai. Ou seja, vai gerar de 1 a 10 cópias. Então a lógica é essa. Entendido isso, eu vou ter que gerar, eu vou ter que fazer o quê? Quando ele for fazer essa geração de cópias, ele vai ter que colar em um determinado local. E esse local é de forma dinâmica. Por quê? Porque eu vou colar eu vou colar a minha primeira etiqueta na minha primeira linha e na minha primeira coluna. E a próxima vai ser colada onde? Bom, a próxima eu tenho que verificar em qual espaço eu vou querer fazer isso. E de uma forma dinâmica, vamos fazer agora, ó. Então, observe, ó. Vou colocar aqui novamente, ó, planilha. Vejamos a planilha 10, que é a minha planilha etiquetas. Ponto cells. Abro meu parênteses. E aí eu vou utilizar aquela nossa variável linha, que eu manipulei lá acima, ó. Minha variável linha, beleza? Observe, essa variável aqui, ó, acima, ó, linha partindo de 1. Então, a minha variável linha, o que é que eu vou fazer com ela, ó? A minha variável linha na minha coluna, ou seja, na minha primeira linha da minha primeira coluna. É exatamente isso que o nossa variável está fazendo nesse primeiro momento, beleza? E aí eu vou utilizar o comando select. Para quê? Para que eu possa selecionar a linha e a coluna iniciais. Para quê? Para que eu possa colar nelas. E como é que eu colo? Planilha 10. É a planilha que vai receber a minha colagem. Planilha 10. Ponto Q, ponto paste, ou seja, a minha colagem. Então com esse comando aqui acima eu copiei esse intervalo. E com esse comando agora eu estou colando esse intervalo que foi copiado aqui acima, ó. Beleza? Então, com esse comandozinho aqui, eu estou conseguindo de forma dinâmica fazer a colagem na minha linha e na minha coluna. Lembrando que essa linha e coluna elas variam conforme eu for colando, beleza? Então, observe o que eu vou fazer mais, ó. Para que eu possa não colar sempre as etiquetas na mesma linha, na mesma coluna, você vai concordar comigo que eu vou ter que incrementar isso daqui. E aí, observe, ó. Primeira coisa, eu vou dizer que a minha variável coluna, que está partindo aqui de 1, observe, está partindo de 1, ele vai ficar fora de um laço de repetição, ó. Perdão, ele vai ficar fora do meu laço de verificação. Então a minha variável coluna vai ser igual a ela própria, mais quanto? Vamos verificar aqui, ó. Eu vou querer colar minha próxima etiqueta, imaginando que essa aqui é a guia etiquetas. Observe, ó, eu vou colar a minha próxima etiqueta possivelmente aqui na minha coluna número 5. Ou seja, eu vou somar 4 mais 1 ou 5, ou seja, se eu ver aqui a minha variável coluna está iniciando o valor 1, beleza? Então a minha próxima etiqueta vai ficar onde? Vai ficar na minha quinta coluna, ou seja, vai ser coluna mais 5, se eu não estiver enganado. Se estiver enganado a gente ajusta, ó. Ou seja, lembre-se, a minha primeira etiqueta eu estou colando na minha coluna. Minha coluna vale 1, ou seja, eu estou colando na minha primeira coluna, beleza? Ou seja, na minha primeira linha, na minha primeira coluna. A próxima etiqueta eu vou colar em qual coluna? Possivelmente na minha quinta coluna. Perfeito? E possivelmente a próxima, lá pela minha nona coluna, se eu não estiver enganado. Ou seja, eu sempre estou colando entre uma coluna e outra, ó. A minha primeira etiqueta vai ser colada aonde? Deixa eu mostrar aqui a você. Na minha aba etiqueta vai ser colada aqui na coluna A. A próxima etiqueta possivelmente vai ser colada aqui na coluna E. Ou seja, eu vou somar a coluna que contou de 1, partiu de 1, mais a quantidade de 4. Ou seja, vai colar na minha quinta coluna. A próxima, possivelmente na minha coluna 9. Isso vai variar conforme o meu laço, beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó.
eu vou utilizar uma estrutura de verificação. Aqui no caso eu vou colocar 4, porque possivelmente eu vou colar a minha próxima etiqueta na coluna E, beleza? Então, coluna vale 1, que é a primeira colagem. A próxima colagem eu vou colar onde? Possivelmente agora na coluna de número 5, que eu somei 4 mais 1, deu 5, ou seja, na minha quinta coluna. Então, no próximo laço, a minha variável coluna vale 5. 5 mais 4, 9, ou seja, a minha próxima colagem vai ser na nossa coluna número 9. E por aí vai, beleza? E aí, como eu quero colar apenas 4 fileiras, vai chegar um momento que eu não vou mais poder colar na mesma linha. Por quê? Porque eu só quero 4 fileiras de etiquetas. E aí eu vou ter que colar, voltar a colar novamente a parte da minha primeira linha vazia. Como é que eu faço isso? Ó? Observe, ó, vou utilizar uma estrutura de verificação e vou dizer que a minha variável coluna, se ela for igual a um determinado valor, eu vou querer que a minha variável, perdão, eu vou querer que a minha colagem agora desça, ou seja, volte a colar na mesma linha, perdão, na mesma coluna, no entanto, na próxima linha em branco. Pode parecer confuso, mas na prática vai ficar mais claro. Ó. Então, observe, ó, eu vou verificar aqui se a minha variável coluna vai ser igual a coluna. Vamos imaginar aqui. Bom, a minha primeira colagem, vou colar entre o A a minha coluna D, beleza? Ou seja, vamos imaginar aí que a minha primeira colagem eu colei entre A e a coluna D, ou seja, 4 colunas. A minha próxima colagem foi na minha coluna número 5. A minha próxima colagem, a minha terceira colagem, possivelmente vai ser lá entre a minha coluna 9, se eu não estiver enganado. E a minha outra colagem, possivelmente, seria lá na minha coluna número 14. Ou seja, se a minha variável coluna for igual igual possivelmente entre 15, vamos colocar aqui o valor de 15. Eu confesso a você que, como eu estou fazendo juntamente com você, não testei esse código, a gente vai fazer o ajuste. E aí vai ficar mais fácil para eu lhe explicar quando eu estiver debugando o código, beleza? Então, a priori eu vou colocar 15. Por quê? Esse 15 aqui, vamos imaginar que a minha última colagem eu colei na coluna número 15. Se eu tentar colar novamente, eu não vou conseguir colar porque eu já atingi o valor limite. No entanto, eu coloquei esse valor 15 aqui, possivelmente eu vou ter que ajustar. E aí eu vou fazer juntamente com você, ó. Se por acaso a minha coluna é igual a 15, então eu vou fazer o quê? Eu vou descer para a minha próxima linha, ó. Minha linha vai ser igual a ela própria, mas quanto? Eu quero colar na minha próxima etiqueta, eu vou colar em qual linha, ó? Observe, ó. A minha primeira etiqueta está colada entre a minha linha 1 e a linha 4. Então, eu vou querer colar, possivelmente, na minha linha de número 6. Porque eu vou deixar essa linha aqui falhando, ó. Ou seja, se eu quero colar na minha sexta linha, a minha variável linha vale 1. Então, 1 mais 5, ou seja, eu vou colar na minha sexta linha. Então, o que eu tenho que dizer aqui para o meu comando, ó? Minha linha é igual a ela própria mais 5, porque a minha linha inicial vale 1. Então, 1 mais 5, 6. Então, a minha próxima colagem será na minha linha número 6. Legal? Isso se eu já tiver atingido a minha quantidade de colunas, de fileiras de colunas. E aí eu coloco um end if, ó, para fechar a estrutura if. Não precisa aqui de um else. Bom, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Agora, simplesmente eu vou fechar minhas estruturas for next. O primeiro next que eu vou colocar aqui, eu vou estar fechando esse carinha aqui, ó, esse for. Então eu vou colocar aqui, ó, next y, para que eu saiba que esse cara pertence a esse for aqui, ó. Lembre-se que eu abri um for antes, ó, o for i, e eu vou colocar ele aqui, ó, next i. Legal? É interessante que nessa macro, a priori eu não vou desabilitar aqui a atualização de tela para que eu possa debugar juntamente com você, mas é interessante que você desabilite a atualização de tela, possivelmente você também desabilite aí o cálculo automático e também desabilite qualquer evento do Excel. Para quê? Para que a sua macro percorra de uma forma mais rápida. Depois a gente faz isso no final do código, beleza? Então vamos fazer só até aqui para a gente fazer um teste. Então também, se eu comecei aqui com a estrutura with, também devo fechá-la. Então tenho que colocar o meu end with aqui, ó. E possivelmente eu deveria colocar um MSG Box para me informar que as etiquetas já foram geradas com sucesso. Então eu vou colocar um MSG Box aqui, ó. MSG Box. E eu vou colocar a priori só assim, ó. Etiquetas geradas com sucesso. Depois a gente melhora isso aqui, ó. Etiquetas geradas com sucesso. E fecho aspas duplas, ó. Perfeito? Então vamos testar o nosso código, ó. Então eu vou colocar um ponto de opção aqui e vou clicar nesse carinha aqui, ó. Gerar etiquetas. Cliquei. Observe que o meu ponto de opção veio para cá. Infelizmente eu estou com um problema aqui na minha máquina. Não vou conseguir trazer a janela do VBE aqui para baixo para que você possa acompanhar juntamente comigo, junto à planilha, ó.
Perfeito? Então, por esse motivo, eu vou ter que mostrar diretamente daqui, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer, ó. Vou pressionar o F8, F8, F8. Ele vai limpar aqui, ele vai limpar as minhas informações. Observe, ó, a minha última linha tá igual a 3. Isso quer dizer o quê? Que ele contou a quantidade de linhas preenchidas na minha planilha, ó. Na minha planilha eu tenho quantas linhas preenchidas, ó. Deixa eu mostrar a você, ó. Eu tenho 3 linhas preenchidas, porque ele conta o cabeçalho, beleza? Então, realmente, a minha variável última linha vale 3, porque a minha última linha preenchida foi a linha número 3. Até aí tá ok. A minha variável linha parte de 1 e a minha variável coluna parte de 1. Lembrando que essa linha parte de 1 e coluna parte de 1, eu estou utilizando ela para descarregar na guia etiquetas. Então, por isso que ela parte de 1 e coluna parte de 1, porque eu vou colar parte da minha primeira linha e primeira coluna da guia etiquetas. Bom, entendido isso, observe, ó. Vou pressionar o F8. O meu for i vai partir de 2, porque eu quero desconsiderar a minha linha cabeçalho. Então, vai de 2 a minha última linha. A minha última linha é 3, ou seja, o primeiro laço vai valer 2, o segundo laço vai valer 3. Ou seja, vai gerar apenas 2 vezes etiquetas. Claro, aí vai definir o que é a quantidade de etiquetas. Aqui eu estou definindo a quantidade de vezes que ele vai percorrer, beleza? E observe, ó, o meu F8 aqui vai assumir o valor do meu código produto. Ó. Vou pressionar o F8. Coloquei o cursor sobre ele, ele me mostra 10. Ou seja, está sendo armazenado ali o código do meu produto número 10, ó. Que é exatamente esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar a você. Tá aqui, ó, o 10, que é o código do meu produto, ó. Se eu voltar lá na minha janelinha, se eu for pressionando o F8, observe, ó. Deixa eu chegar aqui, ó. 5 litros, aqui, ó. Brasil, descrição desinfetante, N cópias, assumiu o valor de 20, que é exatamente esse valor que eu informei nessa coluna. Ou seja, eu capturei todos os valores das minhas colunas. E agora eu vou começar a descarregar. Então deixa eu apagar as informações que eu inseri manualmente, para que você possa ver que está sendo inserido, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar também este aqui também. E estes, ó. Então deixei em branco. E agora vamos observar, ó. Deixa eu voltar aqui a minha janela do VBE e vou pressionando o F8, ó. Ele vai ativar a minha guia layout. E agora ele vai descarregar os valores, ó. Descarregou os valores. Vou voltar lá na minha guia para a gente dar uma olhadinha, ó. Tá lá os valores descarregados, ó. Perfeito? Então, descarregou aqui os valores. Se eu voltar, desenvolvedor Visual Basic. Observe, ó. Tá aqui a minha cópia. Eu vou copiar aqui. Vou copiar esse intervalo de A1 a D4. Vou dar o Ctrl. Perdão, vou voltar aqui ao meu comando. Vou pressionar a tecla F8 para avançar. Se eu voltar lá na minha planilha, observe, ó. A intersecção aqui, ó. E tá copiando esse intervalo, ó. E aí vamos acompanhar a sua colagem, ó. Vou dar um F8. Ele vai de 1, porque no mínimo eu posso gerar uma etiqueta. E no máximo, aqui ele vai me informar a quantidade máxima de etiquetas que eu vou estar gerando para esse produto, ó. De 20, porque foi a quantidade que eu informei, ó. Vai de 1 a 20, ou seja, eu vou gerar 20 etiquetas para esse produto. E agora vamos observar o nosso comando, ó. Vou pressionar o F8. F8, vamos dar uma olhadinha. Ele selecionou a minha primeira célula, ou seja, a minha primeira linha, primeira coluna da guia etiquetas, com esse comandozinho agora que eu estou nesse momento selecionado, ó. Deixa eu voltar aqui a janela do VBE, com essa linha acima, ó. E o meu PS é para colar, então eu vou colar aquele intervalo que eu havia copiado aqui acima, ó. E observe, eu vou pressionar o F8, vamos voltar a minha planilha, e ele colou aqui, ó. Perfeito? Aqui já tem um errozinho, visivelmente já tem um errozinho. E como eu disse a você, eu vou deixar que aconteça. Para quê? Para que eu possa ficar mais claro, para que eu possa lhe explicar o porquê que eu vou fazer alguns ajustes. Então observe, ele colou exatamente nas 4 colunas que devem ser coladas. Até aí tá ok. Só que observe que o formato das colunas não estão iguais, ó. Essa etiqueta aqui está totalmente diferente desse tamanho dessa daqui, ó. E aí a próxima colagem será onde, ó? Vamos dar uma olhadinha. Ele vai colar a próxima onde, ó? Ele colou na minha primeira coluna da minha primeira linha, porque a minha coluna partiu de 1 e a minha coluna também partiu de 1. No entanto, agora eu vou incrementar a minha variável coluna, que ela valia 1 na primeira etiqueta. Agora ela vai valer 1 mais 4, que no caso vai ser 5. Então a próxima etiqueta a ser gerada, possivelmente ele vai colar lá na minha quinta coluna, que é a coluna E. Que é essa colunazinha aqui do lado, ó. E aí, possivelmente, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu não queria colar nessa coluna E, porque eu quero deixar falhando uma coluna, então eu vou colar na F. Então vamos só voltar aqui o nosso código um pouquinho, ó. Deixa eu voltar ele aqui. Deixa eu voltar ele até aqui. E eu vou colocar aqui mais 5, beleza? Por quê? Porque eu não quero colar a minha próxima etiqueta na coluna E, e sim na coluna F. Deixa eu ver se eu devo colocar mais 5. Na realidade eu confesso que eu acho que deve ser 4 mesmo, porque a primeira coluna ela tá em branco.
Então vamos deixar 4, ó. Qualquer coisa eu ajusto depois, ó. F8. Minha coluna nesse momento vale 9. Deixa eu voltar aqui o nosso comando. Nesse momento a minha coluna vale 9. Por quê? Porque infelizmente eu acabei voltando o comando e ele somou 2 vezes. Mas não tem problema algum, beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou parar o código bem aqui. Como eu mudei o valor aqui, possivelmente ele vai fazer a geração de forma errada. Então vou fazer da seguinte forma, ó. Vou colocar o ponto interrupção aqui. E vou executar uma vez rápido, ó. Vou clicar nesse executar, ó. Então, vou tirar esse ponto de interrupção daqui e vou clicar naquele executar, ó. Então, observe, ó. Ele colou novamente a primeira etiqueta, ó. Rapidamente já fez aquele passo todinho debugado com você, ó. A minha coluna vai valer 5 nesse momento. Ele vai verificar se coluna 5 é igual a 15. Não é. Então, ele vai pular. Ele não vai pular de linha. Ele pulou esse daqui, ignorou. E vai voltar ao meu laço de repetição, ó. Ele vai selecionar a minha linha, número 1, na minha coluna número 5, ó. Observe, ó. E aí, o que vai acontecer? Observe, ó. Se eu pressionar o F8, ele vai colar aonde, ó? Colou aonde? Vamos observar. Colou lá na minha coluna F, ó. Ou seja, tá correto até aqui, ó. Beleza? Se observarmos, ó, a minha coluna agora é 9. 9 é igual a 15? Não é. Então, ele vai ignorar isso aqui. Linha igual, linha mais 5. E vai fazer um novo laço de repetição na mesma linha, ó. Selecionou a linha, colou. Se eu olhar lá na minha planilha, ó, colou. Aonde, ó? Observe, a coluna A é a primeira, B é a segunda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos lá. Coluna é 9. Coluna nesse momento é 9. 9 mais 4 vai dar 13. Então, minha coluna nesse momento é 13. 13 é igual a 15? Não é. E aí, o que vai acontecer, ó? Observe, ó. A próxima etiqueta vai ser colada aonde, ó? Colou na mesma linha, ó. Até aí tá ok, porque eu quero 4 fileiras de coluna. No entanto, vamos contar novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, reforçando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a minha última coluna é a 16. Então, o que eu vou dizer para o meu código? Ao invés de ele verificar se é 15, eu vou colocar 16. Por quê? Porque, provavelmente, observe o que vai acontecer aqui, para que você entenda na prática. Vou pressionar o F8 e ele vai verificar coluna. Perdão, ele vou colocar 17, ó, porque 16 é a minha última coluna colada. A próxima será na 17. Então, vou colocar o 17 aqui, ó. Coluna. Nesse momento, deixa eu colocar o cursor sobre ela, ó. É 17. Então, 17 é igual a 17? É. Então, o que vai acontecer, ó? Vou pressionar o F8 e eu desço. Agora sim, ele vai executar esse comandozinho para mim. Para quê? Para que eu possa agora colar não mais na mesma linha. Que eu venha colar a minha próxima etiqueta já na linha de baixo, ó. F8. Observe, ó. Agora eu estou colando na minha linha de número 6 e não mais na minha linha de número 1. Na minha linha de número 1, colei as 4 primeiras etiquetas. Na minha linha de número 6, vou colar mais 4 etiquetas. E em qual coluna? Novamente na coluna de número 17. É isso mesmo? Vamos pressionar aqui o F8. Vai colar na minha coluna de número 17. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu confesso a você que eu imaginei que ele iria me mostrar aqui. Ah, detalhe, esqueci de um detalhe interessante, ó, importante. A minha coluna tem que ser igual a 1 novamente. E não 17, beleza? Porque aí, o que vai acontecer? Vamos verificar na prática o que vai acontecer. Ele vai colar aqui, ó. Observe, ó. Tá com ela selecionada. E observe o que vai acontecer, ó. Vou pressionar o F8. Vamos dar uma olhadinha na nossa planilha. Colou lá na minha coluna número 17. E não voltou a colar novamente na linha número 6. No entanto, na coluna número 1. Então, essa etiqueta aqui deveria ter sido colada aqui, ó. Deixa eu só arrastar isso aqui manualmente. Perfeito? E vamos executar aqui para ver se ele vai conseguir interpretar isso. Se não, a gente rapidamente a gente debuga, ó. Vou pressionar aqui o F8. F8. Possivelmente vai dar um erro. Deixa eu ver aqui. Depurar. Tá reclamando do meu PEST. Minha linha 6 na minha coluna de número 21. Então vai dar um erro aqui porque eu mexi aqui manualmente durante o código, ó. Então eu acho que você já entendeu o que ele vai fazer aqui, ó. Então, eu acho que você já entendeu. Se você já entendeu, eu vou tirar o ponto da opção, vou parar o código e vou fazer o que, ó? Vou rapidamente já clicar em gerar etiquetas. E vou só tirar a quantidade de 20 aqui para deixar um valor menor, beleza?
a priori, ó, deixar 10 etiquetas, 10 para esse produto, 5 para este outro. Vou clicar em gerar etiquetas. Observe que rapidamente ele gerou etiquetas geradas com sucesso e vou dar um OK, ó. Então observe como é que ficou as minhas etiquetas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 etiquetas para esse produto. E o meu segundo produto, observe que ele tem o mesmo preço, é isso mesmo? O meu segundo produto tá com o valor de 5,55. Aqui tá OK, 5,55, aqui é 2,55. Beleza, tá OK, ó. Aí o que você pode reparar, ó. Primeira coisa, ó. As larguras das minhas colunas não acompanharam as larguras do meu layout. Esse aqui é um dos segredos de trabalhar com etiqueta, beleza? Se observarmos, o resto tá praticamente tudo OK, ó. Claro, a gente ainda vai colocar o nosso código de barras, ó. Mas, em si, a estrutura tá funcionando. Claro, aqui também deveria ficar no formato de texto, ter trazido aqueles zeros. Coisa que no nosso layout acabou não ficando, beleza? Então, isso daqui é tema para o nosso próximo vídeo. Esse foi um vídeo longo, mas tenho certeza que lhe ajudou bastante. Então peço a você que possa deixar daquele gostei para que eu entenda que você quer continuar desse projeto. Pode utilizar o campo comentários e deixar o seu feedback. É muito importante para mim a sua opinião, se você tem gostado dessa playlist. Então, para que eu entenda que você quer a continuidade desse projeto, peço a você que deixe o seu gostei. Então o nosso canal Programador Excel VBA tem uma meta simbólica para este ano de 20 mil inscritos. Esse é um número simbólico, é um número que vai reforçar o bom trabalho que a gente acredita que estamos fazendo aqui no YouTube. Então, se batermos essa meta, eu vou acreditar que você tem gostado do nosso trabalho. Então, para que a gente possa bater essa meta, eu preciso muito de você que está me assistindo agora, você que gosta desse trabalho. O nosso canal Programador Excel VBA foi criado em 14 de maio de 2017. É um canal que posta conteúdos diários de Excel, me ensinando desde fórmulas básicas a fórmulas avançadas como dashboards, gráficos e o nosso Visual Basic for Application. Isso mesmo que eu estou lhe ensinando nesse momento, o VBA, o Visual Basic for Application. Então o nosso canal Programador Excel VBA é focado em ensinar a ser produtivo no Excel, utilizando fórmulas, gráficos, dashboards e VBA. Então conto com a sua ajuda. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora. Se você conhece alguém que tem interesse em aprender Excel também de forma gratuita, assim como você está aprendendo, recomendo o nosso canal para elas. E se você faz parte de algum grupo de Excel, seja no WhatsApp, seja no Telegram ou no Facebook, recomendo o nosso canal para essas pessoas compartilhando esse conteúdo. Tenho certeza que mais pessoas vão querer aprender Excel, assim como você está aprendendo conosco de forma gratuita. Então conto com você. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA e conto com a sua ajuda para chegarmos a este ano aos 20 mil inscritos. Número esse muito importante para nós. Então, conto com você. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e se já for inscrito, o meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!